Muito boa noite. Nesta quarta-feira, mais um programa ao volante e mais uma vez, muito especial. Existem aquelas pessoas que a gente fala delas, a gente escreve sobre elas, a gente até gostaria de ser igual a elas. E hoje, quem está aqui conosco é mais uma dessas pessoas tão especiais para o esporte motor brasileiro. E além disso, ele é muito especial também fora das pistas. Ele tem uma dedicação muito grande às pessoas, aos semelhantes, tem um trabalho muito bonito que você vai conhecer. E eu, juntamente com o apresentador Plínio Calenzo, no programa Ao Volante na Priority Conteúdos, estamos recebendo hoje Ingo Hoffmann. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, contar um pouquinho da minha história. E vamos lá, eu sou um livro aberto, vamos em frente. Boa noite, Ingo. Muito bom ter você aqui no programa. Olha só, pessoal, na realidade, né, quando você tem um piloto de sucesso como o Ingo, né, é normal, né, as pessoas assim, gostaria de ser como o Ingo é. Mas só que a grande questão é, quem conhece o Ingo pessoalmente sabe que além dele ser um piloto fantástico, ele é também um excelente professor e um cara que está sempre pronto para ajudar, né? E talvez essa seja uma das qualidades que eu acho que o pessoal pouco compartilha a respeito do Ingo. Ingo, é uma grande satisfação ter você aqui e pode ter certeza que durante essa entrevista a gente vai querer explorar bastante esse seu lado aí, né, justamente de humano, né, que você tem, que é tão aflorado aí com você. Valeu, obrigado. Vamos, de fato, esse lado humano eu tenho, sempre teve presente, mas com o passar dos anos a coisa vai se aflorando cada vez mais e já há muitos anos eu tenho essa preocupação em sempre ajudar os outros. Isso pode ser muito positivo, mas pode ser muito negativo, que a gente toma muitas porradas nas costas também. Ingo, você falou de porrada nas costas, eu me lembrei de totó nas pistas, né? E às vezes a gente tomar um totozinho nas pistas fez parte de tantas corridas. Mas vamos lá, eu já te conheci, o famoso Ingo Hoffmann. E aqui o nosso pessoal, o nosso público, ele vai desde criança até os mais experientes, eles estão sempre buscando uma justificativa, uma razão por que dar o primeiro, né, dentro do esporte motor, ou então é porque eu vou entrar na oficina, por que eu vou me envolver com carros? Vamos voltar um pouquinho, pouca coisa no tempo, lá atrás, Ingo Hoffmann, criança, garotinho, me fala, e eu também não sei mesmo, estou falando para vocês de coração, pessoal, isso eu nunca perguntei para ele. Ingo, como é que você caiu no automobilismo? Foi alguém que te levou, você já tinha essa vontade? Conta pra gente do Ingo criança lá atrás. Legal, vamos lá. Isso é uma coisa que eu sempre conto, inclusive nas palestras motivacionais que eu faço, né? Eu sempre inicio dizendo o seguinte: eu nasci em 1953, de 28 de fevereiro, agora, há 10 dias atrás, 9 dias atrás, eu completei 69 anos. Eu digo isso pelo seguinte, porque quando eu tinha os meus, 10, 12 anos, nos anos 60, o automobilismo era um esporte totalmente secreto. Não existia televisão, não existia revistas, não existia a internet, não existia absolutamente nada que divulgasse o esporte. E eu, dentro da minha família, nunca tive absolutamente ninguém voltado a esse tipo de esporte, ao automobilismo. Mas desde que eu era pequeno, criança, com meus 7, 8, 10 anos de idade, eu já era totalmente apaixonado por carros. Eu me lembro bem uma vez, quando eu vi a primeira vez uma revista que, não sei se existe hoje ainda, se ela existe, ela foi totalmente desvirtualizada em relação à origem dela, que é a revista Autosport. Lá nos anos 60, a revista Autosport é uma revista 100% voltada ao automobilismo. Hoje, se ela existe ainda, ela é voltada a teste de carros, onde o automobilismo é uma coisa, talvez nas últimas 2 ou 3 páginas. E quando eu vi essa revista, aqueles carros de corrida todos correndo, andando, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu corri atrás desse sonho desde os meus 10, 12 anos de idade. Quando eu completei 18 anos, terei minha carteira de motorista e em 19 anos eu consegui correr a primeira vez.
Eu sempre digo o seguinte, é uma coisa que veio comigo, esse talento, que eu sempre digo assim, talento a gente nasce com, você não adquire. Eu nasci com esse talento para pilotar carros e consegui transformar esse talento em profissão através de correr atrás, entendeu? Então, foi assim, é uma coisa que já veio dentro de mim. Que legal. Plínio, você quer ver outra coisa também? Que se eu não tiver errado, eu nunca escutei também falarem, é o seguinte, normalmente a gente começa pelo kart, mas Ingo, você já foi direto para os automóveis? Não é que eu fui direto. Eu, quando meus 10, 12 anos de idade, já era, como eu acabei de dizer, era um apaixonado pelos carros de corrida. E comecei a frequentar o Autódromo de Interlagos, ia lá de ônibus, pulava cerca, andava a pé na pista. Conheci o Autódromo de Interlagos, o antigo de 8 quilômetros, na palma da mão. E eu tentei começar a correr no kart também, como menor de idade, nos 14, 15 anos. Fui atrás de escola de pilotagem de kart do Valquinho Travalini, que até hoje está nativo aí, e tentei convencer meus pais no sentido de me autorizarem a participar do kart. E eles disseram que é um esporte muito, muito perigoso e muito caro. Então eles realmente boicotaram 100% isso. E hoje em dia, se a gente fizer uma viagem no tempo, vier para os dias de hoje, a garotada toda que está correndo no kart, com seus 8, 9, 10 anos de idade, tem total apoio dos pais. Total. E muitos deles, inclusive, são, de uma certa forma, uma frustração dos pais, que lá atrás gostariam de ter sido pilotos, não foram e acabam transferindo isso para os filhos, correto? Mas eu não consegui autorização dos meus pais para correr de kart, como menor de idade. Então eu tive que esperar completar 18 anos de idade, tirar minha carteira de motorista, para com 19 anos fazer minha primeira corrida em 72, com um Fuscão na pista de Interlagos. Então eu sempre tive essa vontade de correr no kart como menor de idade, mas meus pais não me autorizaram naquela época. Mas tem um detalhe muito interessante aí. Quando eu fiz a minha primeira corrida em 72, foi uma corrida assim, extremamente marcante, um festival que chamava Festival do Ronco, para pilotos estreantes e novatos, uma categoria que não existe mais nos dias de hoje. E eu convenci meus pais a fazer essa primeira corrida, e eu disse para eles, eu quero ver qual é a do esporte, quero ver se eu tenho talento, se eu tenho aptidão, se eu vou me dar bem, mas eu não quero ser um frustrado e gostaria de ter tentado e nunca tentei. E com esse argumento eles concordaram. Eu fiz essa corrida de estreia, era um grid de largada que tinha mais de 60 carros, era uma coisa de louco. E o grid de largada foi definido por sorteio. Eu larguei na posição 44, 44º. E eram 6 voltas só no Interlagos antigos. E terminei em 7º. Aí aquele dia, chegando em casa de noite, a minha família, meus pais principalmente, falaram, e aí, o que você achou? Eu era sorriso de orelha a orelha, obviamente, né? E aí meu pai falou, puta, Ingo, mas olha, é um esporte muito caro e muito risco, nós não temos dinheiro para te apoiar. Aí a minha mãe, que já é falecida, tanto como meu pai, ela naquela época, em 72, falou, meu pai chamava Dustin Hoffman, vejam só, igual o nome do ator aí, só que meu pai era mais velho que o ator, né? Aí minha mãe falava, Dustin, deixa ele correr atrás do sonho dele. Isso é uma coisa que me marca muito até hoje, entendeu? No sentido de deixar os filhos, o indivíduo correr atrás do seu sonho, entendeu? Independentemente da vontade dos pais, né? E aí, enfim, aí sim começou, entendeu? Eu fiz essa primeira corrida, minha mãe que deu o apoio, deixa ele correr atrás do sonho dele, aí meu pai começou a me apoiar, aí a coisa começou. Ingo, Felipe, vamos soltar aquela primeira imagem? Peraí. Felipe? Ingo, muito se falou e se fala desse carro. Muito. Ele veio depois dos Fusquinhas, foi isso? Pois é, então vamos voltar. Eu estreiei em 72, correndo na Divisão 1, era um Fuscão 1500 totalmente original, totalmente original. Eu, quando conto isso hoje nas palestras, mostro a imagem do Fuscão, o pessoal dá risada, porque isso foi em 72, sendo que em 1972, o Fuscão 1500 era o top de linha no Brasil.
quem tivesse um Fuscão 1500 estava montado numa BMW top de linha. É uma coisa que para o pessoal de hoje é fora da imaginação. Aí em 73 eu corri com esse mesmo Fuscão preparado, fui campeão brasileiro. E no final de 73 a Volkswagen lançou no Brasil a Brasília. E o meu preparador, o Gilberto Magalhães, que já é falecido, ele falou, puta, esse carro novo é muito bom, tem uma aerodinâmica incrível. Eu falei, Giba, como é que você sabe que tem uma aerodinâmica boa? Imagina só, isso foi no final de 73. Ele falou, Nengo, que eu andei na Marginal aqui em São Paulo e botei num ponto morto e o carro foi rolando um tempão, como se aquilo fosse uma prova de que a aerodinâmica era boa. E aí eu tinha um apoio muito grande de um patrocinador que eu tinha numa empresa onde meu pai era diretor, e eu convenci ele, nós compramos a Brasília. Em 74 corri com essa Brasília, fui campeão brasileiro da Divisão 3 pela segunda vez, e essa Brasília de fato marcou a história, porque era um carro totalmente revolucionário no Brasil, era o novo top de linha no Brasil, de novo. Para aquele pessoal de hoje, é inconcebível imaginar que em 74 a Brasília era o top de linha no Brasil. E com essa Brasília eu ganhei muitas corridas, e o mais interessante era que eu andava muitas vezes junto com os carros das categorias superiores, que eram os Mavericks e Opalas, muitas vezes na frente, disputando com eles. E com isso eu consegui uma legião de fãs muito grande, e esse carro realmente marcou época. E tem inclusive uma réplica feita hoje por um empresário, aí que até falei, quando você precisar, você usa o carro. Quer dizer, essa Brasília foi marcante na minha carreira. Poxa, que bacana, que bacana. E é incrível a gente recordar dessa época, né? Eu e o Gildo, a gente é dessa época, de que, né, Brasílias, Fuscas, né, eram os carros que eram o sonho de consumo, né, do pessoal. Ter um carro desse com motor 1500, depois passou por 1600, né, era fantástico. Né? E você mostrando que pro que veio, né? Porque, na verdade, então, Igor, só fazendo aqui recapitulando, você começou em 72, né? E em 74, em 75 você já tinha 2 títulos, não é isso? Já tinha ganho 2 vezes, né? Eu comecei em 72, fui campeão em 73, 74. Em 74, onde eu tinha sido bicampeão da categoria de carros turismo, divisão 3, com essa Brasília aí, eu estreiei paralelamente à categoria de carros turismo, divisão 3, estreiei na Fórmula Super V, que era uma categoria que estava sendo lançada no Brasil pela Volkswagen, e junto comigo, nessa categoria, estreou o Nelson Piquet, e eu fui muito bem nessa categoria também. E o meu chefe de equipe na Fórmula Super V era o Wilson Fittipaldi, que estava no Brasil, em 74, construindo o Fittipaldi Cooper Sucker, que ia estrear no ano seguinte, em 75, no Campeonato Mundial de Fórmula 1. E eu era muito amigo do Wilson. Primeiro ele era um grande ídolo para mim, né? Um cara assim que era uma referência. E aí nós corremos juntos no final de 73, às 25 horas de Interlagos com Opala, da equipe Tacolomí do Reinaldo Campelo, que até hoje é um grande amigo meu. Eram os 3 pilotos, Reinaldo Campelo, Wilson Fittipaldi e eu, e nós ganhamos uma corrida. E naquela corrida, o Wilson fala isso até hoje, ele falou, puta, aquele alemãozinho tem talento, ele leva jeito pro negócio. E aí ele se ofereceu a me ajudar na Fórmula Super V. Nós fizemos a temporada de Fórmula Super V, fiz todas as pole positions, ganhei metade das baterias realizadas naquele ano, mas em função do regulamento eu não ganhei o campeonato. E aí ele falou, você tem que voltar, você tem que correr na Europa. Em 75 eu fui correr na Inglaterra no campeonato inglês de Fórmula 3 e participei de algumas provas do campeonato europeu também. E no segundo semestre de 75, pela primeira vez eu testei um Fórmula 1. Foi a primeira vez que eu botei a bunda no Fórmula 1. Então a minha ascensão de uma estreia com Fuscão 1500 no segundo semestre de 72, a primeira vez que eu guiei um Fórmula 1, no segundo semestre de 75, foram 3 anos. Quer dizer, foi uma coisa assim realmente muito, muito rápida. Agora, diz a lenda, Plínio, que o Ingo também andou, isso é verdade, você correu com um Dodge 1800, aquele Polara? Corri, isso foi, deixa eu pensar,
Eu não sei se foi isso antes de, isso foi antes de ir para a Europa, assim, eu não sei o ano, mas corri 5 polar a 1800, que era uma corrida de 200 milhas em Interlagos, junto com o piloto Mário Ferrari, e nós ganhamos na categoria. Isso foi, eu só não sei te dizer o ano, Gil, mas corri sim. E é uma coisa bacana, eu corri com esse Dodge Polara, ganhamos, e eu fui o primeiro piloto a vencer com Ford Escort, que depois fez muito sucesso aqui no Brasil nas pistas, em parceria com o Luiz Evandro Águia. A primeira vitória do Escort foi comigo e a primeira vitória do Polara foi comigo também. Poxa, que bacana, hein? Me diz uma coisa, vamos voltar lá para a Europa. E como é que foi essa sua experiência? Você aí com cerca de 3 anos só de automobilismo, que é uma coisa, né, para o pessoal que curte automobilismo, sabe que 3 anos é muito pouco tempo de automobilismo para já chegar numa divisão, para chegar para correr na Europa. Como é que foi essa sua experiência de correr lá na Europa? O que lhe impactou quando você foi começar a correr na Europa, diferente daqui do Brasil? Bom, como eu falei, foi tudo muito, muito rápido, né? Eu estava dentro de uma roda viva, numa coisa que eu falei que não é possível que está acontecendo. E quando eu cheguei na Europa, eu tinha uma equipe totalmente particular, privada, da Fórmula 3. Naquele ano, 75, existiam 3 equipes oficiais das fábricas, era a Raut, March e Modus, 3 fabricantes de chassis, que eram, as equipes de fábrica sempre são as top, né? E eu era uma equipe totalmente independente. E logo de cara eu cheguei e fui super competitivo, fui bem. Minha segunda corrida na Europa foi no Grande Prêmio de Fórmula 3 preliminar da Fórmula 1 em Mônaco, Monte Carlo, imagina, e eu terminei em sexto. Quer dizer, foi um resultado assim fantástico. Quer dizer, como se diz, eu já cheguei chegando, de uma certa forma, né? Mas eu tenho certeza hoje que eu não estava psicologicamente preparado para isso, entendeu? Eu não tinha a experiência necessária para estar lá. Mas como eu falei, eu estava dentro de uma roda viva, Felipe, né? vamos Então, soltar as imagens, a imagem 2, Felipe, por favor? Eu acho que essa imagem não é uma que... Essa prova é Fórmula 2, Ingo? esse é a Fórmula 3 em Monte Carlo, justamente foi minha segunda corrida, mas nessa imagem, eu não estou presente nessa imagem aí, entendeu? Eu tenho uma outra foto minha, que está nos meus arquivos exatamente nessa mesma curva, que foi a minha segunda corrida na Europa. A primeira foi na Inglaterra, a segunda foi no Campeonato Europeu de Fórmula 2, preliminar da Fórmula 1 em Monte Carlo. Eu cheguei em sexto. Quer dizer, foram seletivas, né? Foram por eliminação, né? E uma coisa interessante, para essa corrida eu só consegui inscrição por causa do Emerson Fittipaldi, porque eu era um totalmente paraquedista novo, que chegou lá, eu tinha feito uma corrida na Inglaterra. Eu não sei como é que é hoje, mas naquela época as inscrições para correr na Fórmula 3 eram assim, de centenas, e não tinha mais vaga. O Emerson, que já era bicampeão mundial, ele foi lá, falou, tem um brasileiro assim, você sabe? Quer dizer, ele conseguiu cavar uma inscrição para mim, e eu fui participando de todas as eliminatórias, né? Fui subindo, e na final terminei sexto. Foi, assim, fantástico. E você ficou quanto tempo Você lá na foi? Europa ainda? Desculpa, Plínio. Eu ia perguntar isso. Eu fiquei efetivamente 4 anos correndo na Europa, 75 na Fórmula 3. Aí quando eu fiz o teste no segundo semestre de Fórmula 1, eu fui muito bem no segundo dia de teste, já muito bem mesmo. Aí eu assim, na hora eu falei, você está contratado, você vai correr com a gente na Fórmula 1 nos anos seguintes, 76, 7 e 8. Era um contrato de 3 anos, então 4 anos, se me falha a memória, 3 ou 4 anos, um contrato longo, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Naquela ocasião eu pensei comigo mesmo, porque eu não tinha assessor, não tinha manager, não tinha ninguém para me orientar, ninguém. Se você pegar vir para os dias de hoje, os pilotos têm manager, tem assessor disso, assessor daquilo, tem uma equipe inteira junto com eles. Eu, Ingo, sozinho, sabia que eu não estava preparado. E eu falei, cara, tem que tomar uma decisão, o que eu faço? Eu sabia que, por um lado, eu não tinha experiência para estar na Fórmula 1, mas eu estava sendo contratado para ganhar salário. Imagina, isso nos dias de hoje é inconcebível. E, por outro lado, eu sabia que o certo seria fazer o caminho natural. Mas o que é isso? Mais 2 ou 3 anos nas categorias de acesso, Fórmula 3, Fórmula 2, conhecendo as pistas internacionais, para talvez um dia chegar na Fórmula 1 preparado. Então eu tinha a opção de ou pegar um atalho, que era assinar o contrato de Fórmula 1, correndo o risco de me queimar,
ou fazer o caminho natural, as categorias de Fórmula 3, Fórmula 2, mas eu não tinha o dinheiro para fazer isso, entendeu? Eu não tinha patrocínio. Aí eu sozinho, eu tomei a decisão, eu vou correr na Fórmula 1, vou assinar esse contrato. Imagina um dia de hoje você vai falar, pô, o cara pensar para assinar um contrato de Fórmula 1. Mas eu sabia que eu não estava preparado. Aí eu assinei o contrato porque eu não tinha outra opção, essa aqui é a realidade. E aí, em função de ter assinado o contrato de Fórmula 1, meu nome aqui no Brasil ficou bem mais conhecido. Aí ficou menos difícil para arrumar patrocínio para correr na Fórmula 2, que era a categoria de acesso. Fiz a Fórmula 2 por mais 3 anos, justamente para adquirir a tal da experiência que eu não tinha. Mas, infelizmente, nesses 3 anos, a equipe de Fórmula 1 a coisa acabou degringolando 100% para mim. E aí você retornou Vamos para o lembrar para o Brasil. pessoal. Vamos lembrar para o pessoal, Plínio. Felipe, aquela imagem número 4, eu acho que ela fala muito não só do Ingo, mas também do Brasil. A gente tem você aí no Copersucar, Isso. praticamente as cores originais, o prateadinho, né, no nosso passarinho ali, nosso colibri, isso tudo. A gente, inclusive, eu fui saber depois que da Suzy ajudando a pintar, né, Suzy Fittipaldi. São histórias tão bonitas, um projeto legitimamente brasileiro, 100% brasileiro, foi dado suor, sangue, lágrimas pela equipe Copersucar. Na minha opinião, Ingo, eu acho que o Brasil não estava preparado para um projeto de tanta vanguarda, tão arrojado, num momento em que você estar, claro, na Fórmula 1 já se imaginava chegar no pódio, estar o tempo todo levantando troféus. Como é que você viu esse projeto da equipe Copersucar Fittipaldi? Bom, aí você fez uma pergunta que a gente vai ficar 3, 6 horas dissertando sobre isso, entendeu? Você já deu gancho para muita coisa para falar. Como eu vi? Eu vi um projeto fantástico, incrível, totalmente revolucionário e totalmente viável. Porém, você falou que na época não estava preparado. Eu acho que ele nunca vai estar preparado dentro do Brasil. Eu vou dizer por quê. Porque o brasileiro tem a terrível mania, o terrível hábito de denegrir tudo que está sendo feito. E uma das principais causas, na minha leitura, que eu estava dentro disso por muito tempo, uma das principais causas que fez com que o projeto não desse certo, uma delas, não a principal, uma delas, foi justamente a imprensa brasileira criticando, metendo pau, fazendo piada, entendeu? Isso vem até hoje, entendeu? Se você pegar nos dias de hoje, nós não temos, infelizmente, nenhum brasileiro correndo na Fórmula 1. O Felipe Massa foi o último. A gente escutava mais críticas, mais piadas do Felipe na Fórmula 1 do que coisas positivas. A mesma coisa foi com o Rubinho. Rubinho pé de chinelo, quer dizer, o brasileiro tem a mania de denegrir, de botar para baixo. Então pode ter sido em 75, 6, 7 ou 2020, 2021, que a imprensa ia continuar matando pau. Isso é uma mágoa muito grande que eu tenho, não só lá de trás, como para os dias de hoje. A imprensa, e principalmente o povo brasileiro, não tem o hábito de reverenciar os nomes, os campeões, quem fez coisa bacana pelo Brasil, enfim. Então, o projeto sempre, qualquer que fosse o ano, na minha opinião, ia ser motivo de piada aqui no Brasil. Isso é um fato do brasileiro, tá? É a minha leitura, posso estar errado, mas é a minha leitura. E foi um projeto que começou muito bem, tinha tudo para dar certo, mas eu acho que, de novo, na minha leitura, o grande problema, que foi talvez um dos grandes disparos para a coisa começar a não dar certo, é quando o Emerson resolveu sair da McLaren e vir correr na equipe Fittipaldi Copersucar em 76. Porque o Emerson era o grande bicampeão mundial, é o cara que abriu as portas para todo mundo, ele era ídolo aqui no Brasil. E ele toma a decisão de sair da McLaren para vir correr no Brasil. Então a expectativa, a cobrança, vamos dizer assim, a cobrança em cima da equipe triplicou. Se o projeto continuasse do jeito que era a proposta inicial, o Wilson como sendo o primeiro piloto, eu como sendo o segundo piloto, o nível de cobrança seria infinitamente inferior. Concordam comigo ou não? Mas no instante que nós temos um bicampeão mundial dentro da equipe, a cobrança é muito maior. A cobrança foi assim, uma coisa absurda em termos de imprensa, enfim. Vocês devem ter vivido isso.
E quando você tem uma cobrança muito grande, a pressão dentro da equipe acaba sendo muito maior, entendeu? E aí, isso, na minha opinião, foi uma das coisas que fez com que, infelizmente, não andasse. Mas junto com isso, teve uns problemas técnicos. Eu já não estava mais na equipe, mas surgiram os carros ASA em 78, que o Colin Chapman desenvolveu da Lotus, um conceito totalmente novo em termos de aerodinâmica que revolucionou a Fórmula 1. Todas as equipes precisaram correr atrás desse novo conceito de carro asa. Quando a Copersucar chegou nesse conceito, a Renault apareceu com motores turbo, que revolucionou tudo. Então sempre estavam 2 ou 3 passos correndo atrás, entendeu? Em termos de tecnológicos. Plínio, se você me permite, aproveitando o gancho, você me trouxe uma lembrança aqui, realmente, na despedida do Emerson aqui em Jacarepaguá, até quando ele saiu tão empolgado que o câmbio cripou lá no miolo norte, né? Talvez tenha sido o momento em que eu mais vi o Copersucar e Emerson ser ovacionados como ídolos nacionais do que quando ele estava correndo. Realmente o que você falou foi uma coisa assim tão acertada, né? Enquanto se tinha na mão e se tinha a chance de galgar, de subir uma montanha enorme, que as equipes europeias já faziam isso há muito tempo, enquanto se estava nessa luta, não se valorizou tanto, não se vibrou tanto, não se deu tanto valor a piloto e máquina como naquele dia. Que coisa louca isso, né? E deixa eu aproveitar e te perguntar. Vou te alfinetar, vai ser bem direta essa. Você acha que se o Ingo Hoffmann não tivesse sentado no Fórmula 1, ele teria sido tão prestigiado ao longo da carreira quanto você foi? Eu sempre digo o seguinte: se a minha tia tivesse bolas, ela seria meu tio. Verdade ou não? Na minha vida não existe o se, entendeu? Se não tivesse acontecido isso, aquilo, eu teria ganho todos os campeonatos de Stock Car que eu corri. Desculpe a minha forma de analisar, mas não existe isso, entendeu? Não tem como. É o que é. Igor, deixa eu retornar um pouquinho aqui, deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão aí. Realmente, eu concordo com você. A imprensa brasileira, ela é muito crítica com relação aos nossos pilotos, né, aos pilotos brasileiros. Né? Em geral, não só pilotos, em geral, em qualquer coisa, entendeu? E elas beiram a maldade, né? A gente vê assim, a maneira como o pessoal, principalmente a questão do Rubinho, as brincadeiras que a imprensa fez, né? Beira a maldade, né? Por que você acha que isso acontece conosco aqui? Qual o motivo que desencadeou todo esse sarcasmo da nossa imprensa, né? Porque, assim, ninguém ganha com isso, né? Eu não sei te responder exatamente, mas acho que são diversos fatores. Primeiro, tem um lado, o cara quer ser engraçado, ele quer ser o cara bacana da turma, quer contar uma piada. Segundo, a maioria do pessoal não tem a menor ideia do que é pilotar um carro de competição. Não tem a menor noção. Eu vejo muita gente comentando comigo, agora pela rede social a gente vê muito isso. Porra, o cara errou ali, fez aquela besteira, imagina como é que ele foi perder aquela ultrapassagem, como é que foi perder a posição, etc. e tal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, agora há 24, 25 anos, eu ministro um curso de direção defensiva em autódromo, que é um curso de pilotagem defensiva, não é nada voltado ao lado esportivo. Mas nos últimos anos eu comecei a desenvolver um trajeto de 4, 5 curvas na sequência cronometradas. Aí vou eu lá, outro instrutor que trabalha comigo, a gente marca um tempo de referência. 3 curvas, 4 curvas. No Velocitar, 4 curvas. Quem chega mais próximo em 4 curvas de mim, profissional, do outro piloto que trabalha comigo, fica a menos de 1,5 segundos, fica a mais de 1,5 segundos distante. Aí quando termina tudo, eu num tom muito de brincadeira, falei, escuta, vocês viram aqui uma competição, um circuitinho de 400 metros com 4 curvas e tal, ninguém chegou nem perto do nosso tempo. Pô, é verdade e tal. Eu falei, pois é, vocês estão vendo? Agora eu tenho certeza que uma boa parte de vocês fica na frente da televisão em casa, num domingo, no ar-condicionado, com cervejinha na mão, metendo a bronca no Felipe ou no Rubinho, etc. e tal. Puta, é verdade. Falou, e aqui tem mais. Aqui vocês não têm a pressão da competição,
vocês não têm a pressão do contrato, não tem a cobrança do patrocinador, não tem 20 caras na tua orelha e te atrapalhando aqui. Quem vai continuar metendo a boca? E fala mais, aqui vocês estão guiando um carro com suspensão macia, ar-condicionado ligado, na maior tranquilidade. Aí cai a ficha do pessoal. O que eu percebo é o seguinte, o pessoal não tem a menor ideia. Todos eles seriam campeões mundiais de futebol, de tênis, de surf, de automobilismo. É total falta sei lá, de inteligência. Não sei definir, eu fico revoltado com isso. Essa que é a real, entendeu? E isso, nessa questão da internet, né, isso ficou mais, digamos assim, está acontecendo com mais intensidade. É incrível o pessoal se manifestando em grupos, né? Isso está aqui, está errado, aquilo ali está certo. Né? E, na realidade, isso na internet já é ruim. Agora, vindo da mídia oficial, é pior ainda, né? Porque, teoricamente, aqueles caras deveriam entender alguma coisa, né? E ficam fazendo críticas, né, que não são críticas construtivas, pelo menos, né? Mas eu vou te falar uma coisa, o pessoal da imprensa especializada, eles não metiam a bronca, não. Eles não metiam o pau vamos voltar à época da Fórmula 1. Eles não criticavam. Os jornalistas conheciam do assunto, que entendiam do assunto, eles falavam seriamente, nunca deu problema. O que começou a dar problema, eu vou falar, claro, a Rede Globo, aqueles programas de zorra total, querer fazer piadinha, entendeu? Esse que é o grande problema. E uma das coisas que aconteceu de fato, a Copersucar falou, eu gasto uma fortuna aqui para divulgar a imagem no Brasil, divulgar a imagem da empresa, e estou virando motivo de chacota. Para que eu vou botar dinheiro nisso aí, entendeu? Quer dizer, é total imoralidade, é uma coisa revoltante em todos os aspectos. Vamos parar com esse assunto aqui, porque senão eu vou ficar muito nervoso, entendeu? Tudo bem. Vamos falar então de uma... Calma aí, que eu estou recebendo uma pergunta aqui, Gildo. Na verdade, duas perguntas. Manda! Quando você retorna... Pera aí, deixa eu falar uma coisa. Para vocês terem ideia de como... Eu estava falando que a imprensa especializada respeitava muito. Eu tive algumas situações na minha vida de profissional, onde eu fui dar entrevista, e o jornalista, ou a jornalista, muito humildemente, eu achei isso bárbaro, falou, Ingo, desculpe, eu não entendo nada de corrida, eu sou especializado em agronomia, mas o meu editor me mandou aqui fazer uma entrevista com você, me explica como é que é. Quer dizer, aí você tem ideia do que é. É uma coisa surreal isso aí, é revoltante. Bom, vamos lá, a tua pergunta. Aqui, olha só. Retorno da Europa. Você foi para onde? Aqui no Brasil. Aí como é que ficou aí a tua carreira? Vamos lá, então. Eu voltei para a Europa no final de 78. Eu corri na equipe de Fórmula 2, equipe oficial da BMW, equipe do Ron Dennis. Para aquele pessoal que conhece o Ron Dennis, sabe que o Ron Dennis depois foi um grande cara, um baita chefe de equipe. E minha última corrida eu ganhei. Mas eu estava quebrado de patrocínio, devendo dinheiro. Eu falei, Ron, eu não vou conseguir patrocínio para correr mais um ano. Eu voltei para o Brasil no final de 78 e, coincidentemente, em 79, estava começando a Stock Car. E eu não queria correr na Stock Car, porque o meu tesão era continuar correndo de carros de monopostos, fórmulas. Mas por mais que eu batalhei, eu não conseguia arrumar nenhuma vaga, nenhuma equipe. Aí tem um grande amigo que também já faleceu, que trabalhava na agência de publicidade McCann Erickson, que é a agência, acho que até hoje, da General Motors, falou, Ingo, vai ter um campeonato brasileiro de carros do Opala, Stock Car, que é esse carro que está aqui atrás, aqui, minha mão, aqui, ó, esse carro aqui, ó, vai ter um campeonato brasileiro de Opalas, porque a General Motors quer rejuvenescer a imagem do Opala Stock Car, e eles querem que você corra para ajudar a levantar a mídia, porque eu estava vindo da Europa, correndo Fórmula 1, Fórmula 2 e tal, ele conseguiu para mim um patrocínio da própria General Motors, e eu, por total falta de outra opção, meu tesão não era correr de Opala, meu tesão era correr de Fórmula. Eu acabei correndo de Opala, e aí começou a história dentro da Stock Car, que foram 30 anos, graças a Deus, de muito sucesso. Vamos voltar um pouquinho, só uma coisa. Você correu de Fórmula 5000, não foi? Foi, corri. Isso foi o seguinte, Gildo, quando eu estava voltando a 75, correndo de Fórmula 3 na Inglaterra, eu era muito próximo ao Wilson Fittipaldi, muito. Ele falou, em setembro, outubro, não lembro que mês foi, agosto, setembro, você vai fazer um teste de Fórmula 1. Mas é bom você se preparar
correr na Fórmula 5000, que é um carro de mais potência do que o Fórmula 3, para você se condicionar essa velocidade, aproximação de curva, quer dizer, tudo que é necessário, entendeu? E eu acabei fazendo 2 corridas de Fórmula 5000 e fui muito bem, graças a Deus, entendeu? Isso serviu como, vamos dizer, um passo a mais para eu chegar mais próximo à Fórmula 1. Foi essa a razão para eu pegar a tal de experiência. E ao mesmo tempo que você estava ganhando essa experiência técnica, você estava competindo ou convivendo com nomes como Emerson, Wilson, né, o Patti e mais tantos aí, Luizinho aqui, ali, fora os lá de fora. Como é que o Ingo Hoffmann, a pessoa Ingo Hoffmann, se via no meio cercado desses grandes nomes, tanto daqui lá fora? Como é que você conseguia se concentrar, se centrar? Para ser bem direto, como é que você conseguiu não se sentir menor do que eles? Cara, excelente pergunta, meu, porque esses nomes todos aí eram grandes ídolos para mim, grandes ídolos, assim, família Fittipaldi, Emerson, Wilson era assim uma referência, meu, o José Carlos Patti uma coisa para mim era inalcançável. Como eu falei lá no início da nossa conversa, quando eu era menor de idade, pegava o ônibus para Interlagos, eu via esses caras correndo lá de Carmanguia, de Fórmula V, que existia a categoria na época. Esses caras eram referência para mim. Os nomes internacionais, então, Jacques Stewart, Niki Lauda. Niki Lauda estava começando, mas era assim uma coisa inalcançável para mim. E de repente eu estava dentro desse métier deles, entendeu? Ed Stiver era garotinho nessa época, hein? Não, Ed Stiver foi meu companheiro de equipe na Fórmula 2, 77, 78. Oh. Ele era um garotinho, assim, mas eu já estava eu já estava ali dentro daquele esquema, entendeu? Mas enfim, então eu estava nas nuvens, né? Falei, cara, ir correndo de igual para igual e sentindo o respeito dessa turma para mim. Falei, pô, aquele cara acelera, entendeu? Então, na hora que você chega num ponto de ter o reconhecimento dos grandes nomes, você fala, puta, é bom, entendeu? E eu percebi o seguinte, a gente, quando eu era acompanhando as matérias no jornal, na revista, falei, cara, esses caras são tudo Deus, entendeu? Não é possível que eles fazem isso. Mas quando eu comecei, por exemplo, a correr na Fórmula 1, eu participei muito pouco de Fórmula 1, infelizmente, muito pouco. Mas o pouco que eu participei, eu percebi que, cara, não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? Eu, por exemplo, nos testes de Fórmula 1 em Silverstone, no meu segundo dia de teste lá, eu virei muito rápido, muito mais rápido que o Wilsinho, inclusive, sendo que a pista de Silverstone era a pista sede onde a Fittipaldi Copersucar fazia os testes. Sendo que um mês antes do meu segundo teste lá na Fórmula 1, tinha sido realizado o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 3, de Fórmula 1. E eu, no meu segundo dia de teste, eu virei, se não me falha a memória, não sei se foi 4 ou 6 décimos mais rápido que o Wilson tinha classificado lá. O tempo que eu virei na classificação seria, acho que o 14º, 15º tempo no grid de largada. Aí o que eu vi e falei, cara, não é nem um bicho de 7 cabeças, entendeu? O problema para mim foi que eu não tive a continuidade necessária para continuar desenvolvendo e aprimorando, etc. e tal. Plínio. Olha só, chegou aqui uma outra pergunta, né? Assim, é inegável que todo mundo, quando vê, né, você lembra dos Opalas, lembra da Stock Car, né? Porque foram 30 anos, né, correndo Sim. na Stock Car. Mas qual foi o carro de corrida que efetivamente marcou? Aquele assim, esse aqui é inesquecível. Qual foi o carro que você guiou que é inesquecível? Cara, eu vou te falar, é muito difícil apontar um. Eu, graças a Deus, tive tantos carros que eu pilotei, mas tantos mesmo. Eu não vou te conseguir apontar um, mas, por exemplo, em termos de prazer, eu corri 3 temporadas de Fórmula 2. Os Fórmula 2 eram carros, na minha opinião, até mais prazerosos do que os Fórmula 1. Porque em termos de velocidade de contorno de curva, eles eram mais rápidos que os Fórmula 1, entendeu? Aí também, em compensação, eu vou falar uma coisa que vocês podem achar uma loucura. Um dos carros que mais me deu prazer até hoje de guiar, que eu fiz muito tempo, fiz durante 5 anos, são os carros de rally, os carros de rally cross-country, tipo Rally dos Sertões, essas provas de off-road, né? É uma pilotagem
extremamente difícil, extremamente prazerosa e um tremendo um desafio, entendeu? Então, consequentemente, os carros são extremamente prazerosos, entendeu? Então, eu não vou conseguir apontar um carro, não, infelizmente. Mas eu posso te apontar alguns ruins, entendeu? Os ruins eu tive diversos, né? E quais foram? Fala aqui pra gente, aponta aí os que você, aqueles que a gente não gostaria de esquecer, mas não consegue esquecer. Não, não é questão de serem ruins. Eu vejo, por exemplo, esse Opala que está aqui atrás, aqui, ó, esse carro aqui é uma réplica do primeiro campeonato Stock Car que eu ganhei em 1980. Se a gente fizer um paralelo com a Stock Car de hoje, esse carro era muito ruim, mas é o que tinha para aquela época, entendeu? E na época eu achava legal, mas não, conforme a coisa foi desenvolvendo, a gente percebe, puta, como era ruim aquilo lá. Vou dar um exemplo. Esse Opala, ele tinha na traseira freio a tambor. Era um câmbio em H. Hoje os câmbios são tudo na borboleta. Não tinha direção hidráulica, era tudo na força bruta do volante aqui, entendeu? Então, por exemplo, começava a corrida, a gente largava com a lona de freio zero. Aí depois de X voltas, a lona ia gastando. A gente puxava o freio de mão dentro do carro para encostar a lona na panela, entendeu? A gente tinha que fazer o tal do punta-taco. Não sei se vocês sabem o que é o punta-taco. A garotada de hoje não tem a menor ideia do que é. Que é uma técnica que você frear com a ponta do pé, com o calcanhar dar uma acelerada, e junto com isso você tinha que fazer a dupla embreagem, porque os câmbios eram todos originais. Você tinha que cuidar daquilo lá, a pão de ló, porque os câmbios de hoje aguentam qualquer tranco. A gente tinha que pilotar e fazer um malabarismo em termos de puxar o freio de mão para encostar a lona na traseira, bombar o pedal do freio com o pé esquerdo para o pedal ir levantando, chegar na freada, fazer o ponta-taco, dupla embreagem. Era um malabarismo incrível. Então, por exemplo, estou falando que eram carros ruins, mas eram carros em termos de pilotagem que me davam um extremo prazer. Um extremo prazer, porque hoje, de uma certa forma, aspas, é tudo muito fácil. Muito fácil. Eu não quero desmerecer ninguém, mas se pegar essa turma de hoje, botar naqueles Opala de antigamente, eles iam dançar um sambinha, né? Ia ser difícil, entendeu? Então, você tem evolução das coisas, entendeu? Então, se eu comparar esse Opala de hoje, daquela época com os carros de hoje, era muito ruim, mas me dá muito prazer de pilotar, entendeu? Então é difícil responder, apontar um carro só. Eu acho o seguinte, quando o carro ganha a corrida, ele é o melhor carro do mundo. O melhor carro do mundo. Eu tive campeonatos que eu participei do campeonato de marcas, por exemplo, nos anos 80, que o motor era péssimo, andava muito mal, porque o motor não tinha performance. Então eu achava o carro um lixo, entendeu? Tudo depende do... Você andou de Passat, andou de Uno, andou de BMW, andou de Porsche, andou de Lamborghini. De tudo, andei de tudo. Ele sempre diz assim, o cara que está ganhando corrida é o melhor que tem, é o mais bonito que tem. É isso. Ô Igor, você é uma pessoa supersticiosa, você tem algum ritual, você fazia alguma coisa antes de entrar no carro, depois de chegar no carro? Como é que é o Igor Hoffman ali pré-cockpit? Não, eu não tenho superstição nenhuma. Houveram umas épocas aí que você entra naquela noia de tem que entrar com o pé direito, mas eu botar a primeira luva à mão direita, mas eu nunca fui, não fui não. Graças a Deus eu não tenho essa paranoia não, entendeu? Não tenho não. Tinha alguma coisa a ver com o número 17? Isso tem sim, porque como eu falei agora há pouco, quando eu era garotão, eu tinha meus grandes ídolos no automobilismo, e dois deles eram o Emerson e o Wilson Fittipaldi. O Emerson corria com o número 7 e o Wilson com o número 77. Eles eram minha grande referência. E quando eu comecei a correr, tanto é que quando eu pude escolher meu número, aquela Brasília que nós vimos uma foto, é o número 17. Falei, cara, eu vou pegar um 7 em referência aos meus grandes ídolos, mas vou botar um na frente para não ficar igual, entendeu? E esse número 17 veio comigo a vida inteira, entendeu? Tanto é que hoje nós tocaram o número, pelo que me dizem, é aposentado, ninguém pode usar, e parece que estão respeitando isso. Então tudo ficou 17 na minha vida, entendeu? Então nesse aspecto, quando eu sempre pude escolher era o 17, esse carro que está aqui atrás é o número 7, porque naquela que algum piloto com o 17, eu não pude pegar o 17, mas corri muitas vezes com outros números e nunca mudava nada para mim, entendeu? Mas quando eu pude escolher era o 17. E tem uma história bacana, um dos campeonatos de Stock Car que eu ganhei era patrocinado pela Castrol. E tem aquela história que diz que o piloto campeão usa o número 1.
como agora esse ano o Verstappen vai usar o número 1. E era uma exigência da Castrol. Nós tínhamos um diretor de marketing lá, falei, você tem que usar o número 1. Eu falei, tá bom. Botei o número 1 grandão, do jeito que o regulamento manda, e um 7 pequenininho embaixo do lado para ficar lá 17, entendeu? Mas fiz isso em termos de brincadeira também. Felipe, aquela imagem número 5 está por aí? Olha que eu ia fazer uma pergunta. Plínio, pois é, esse carro é icônico, o Senna Grand Prix, né? Eu acho que eu tive o prazer de sinalizar para esse carro, né? Olha só que coisa legal. E agora eu vou te pedir a próxima imagem, a número 6, por favor. Eu estava na dúvida se você ia dizer para mim que exato, se você ia preferir o Opalinha número 7 da Grand Prix ou esse carro aí, o 17 da Castrol. Qual dos dois, Ingo? Para pilotar nos dias de hoje? Eu ia pegar o 7, esse Opala aqui atrás, entendeu? E esse carro, essa imagem que você mostrou aí, esse carro, essa foto foi feita em 2008. Esse carro eu ganhei do Buco Kaisermodel, o pai do Lico Kaisermodel, que era um piloto Stock Car. Eles me deram de presente na minha última etapa da Stock Car em 2008, quando me aposentei da categoria por completo. Um carro completo que anda, eu andei com esse carro na pista e tal. E hoje ele está no museu lá em Passo Fundo, no Paulo Trevisan. Está no museu lá, que é um museu que só tem carros de competição brasileiros, é uma coisa incrível. Eu achei melhor colocar o carro lá, que pudesse ser visto, do que guardar na minha garagem. Ele falou, Plínio, em 2008, se a gente fizer as continhas, esse garotão na época, 2008, ele tinha o quê? 50 e poucos anos? 55. E estava fazendo 55, e fez a pole. 2008, eu me lembro que você fez pole na Stock Car. Aí eu te pergunto, a idade te incomoda? Você pensa nessa coisa de idade? Nos dias de hoje ou quando eu estava parando lá atrás? O Ingo Hoffmann, ele se ressente de hoje ter alguns aninhos a mais. Como você está se vendo o Ingo com esse garotão com essa idade que você tem? Bom, eu fiz agora, 10 dias atrás, 9 dias atrás, 69 anos. Para minha idade, eu tenho certeza de que eu estou muito bem mesmo, muito bem. Eu faço atividade física, eu caminho, eu corro, eu estou bem fisicamente. Mas o corpinho aqui já não faz as coisas que eu fazia quando eu tinha 20, 30 anos. Isso é normal, entendeu? E aí a cabeça é que tem que estar consciente, né? Eu falei, negão, vai devagar porque o corpo não aguenta mais, entendeu? Então esse é o único ressentimento que eu tenho, que eu gostaria de fazer mais atividades físicas que eu fazia lá atrás. Por exemplo, eu corria muito a pé, corria maratona. Hoje eu caminho muito, entendeu? Mas me satisfaço com isso, entendeu? Eu acho que é inevitável, meu Deus do céu, todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer um dia. Não tem como lutar contra isso. Acho que você tem que aceitar da melhor forma possível e fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, que eu faço através da atividade física. Eu curto muito isso, então eu estou bem por causa disso. Zero de problema em relação a isso, zero. Ingo, você falou que você tem esse curso, né, de direção e que você acaba deixando o pessoal fazer ali 4 curvas um pouquinho mais rápido para mostrar a experiência de corrida. Mas como é que está aí o seu dia a dia? Você só está dirigindo o seu carro pessoal? Como é que você está fazendo? Como é que você... Porque uma vez piloto, sempre piloto, né? Assim, essa vontade de andar rápido não passa, ou ela passou já? Cara, de uma certa forma até passou. Quando eu estou na pista, eu gosto de andar rápido, mas dessa parte eu ainda ando rápido. Não consigo andar com a garotada de hoje, isso é impossível, entendeu? Isso é outra coisa da idade, mas eu assumo, entendeu? Agora, o meu dia a dia é o seguinte, eu tenho um contrato com a BMW, onde eu ministro os cursos de direção, que é o Driver Training. Nós temos um programa bastante extenso esse ano e vai começar daqui a 3 finais de semana. Junto com isso, na BMW, eu faço diversos eventos em concessionárias, que a gente chama de roadshow, que são a apresentação dos produtos, onde eu sempre levo a pessoa para conhecer a M3, que é um carro fantástico. Eu tenho também um contrato com uma empresa que chama Universal Automotive, que é uma baita distribuidora de peças.
onde tem uma história bacana, lá tem um contrato, o Chico, Serra, o Paulão e eu, nós somos contratados como as lendas da Stock Car. Isso foi uma coisa que eu, Nossa! isso foi uma coisa que eu consegui, vamos ver, meio que garimpar lá atrás, o ano passado. Eu falei agora há pouco que o Brasil não tem o hábito de reverenciar os campeões, isso é verdade. Eu levei essa ideia para a Universal, eles concordaram, e falei, puta, vamos contratar os 3 campeões, Chico, Serra, Paulão e Ingo. A gente tem muitas atividades juntas, entendeu? Então, nós somos, quer queira, quer não queira, os grandes nomes da categoria do passado, com um monte de títulos acumulados, graças a Deus, entendeu? Então, a gente tem bastante atividade por causa disso. Eu tenho também um contrato com a empresa do Sul, que chama, um produto que chama grafeno, que é um condicionador de metais, tem outros produtos. Eu tenho minha instituição também, que me demanda um certo tempo, e o resto eu gosto de viajar de moto, tô levando a vida. Plínio, quando eu conversei com você, né? Você me cobrando, até o Plínio pensou que eu não estava me esforçando, não, mas o Ingo Opa! passou o ano passado todo correndo para lá e para cá e a gente trocando mensagem, né? Era mais fácil até de se encontrar viajando do que abrir um espaçozinho aqui. E eu falei para você, né? Uma das coisas que eu admiro no Ingo é que não ficou essa genialidade dele, essa grandeza de coração dele, não ficou somente nas pistas, inspirando novos pilotos, não. Ele tem um trabalho maravilhoso que se chama Instituto Ingo Hoffmann. É uma daquelas coisas que a gente tem que aplaudir, que a gente tem que reverenciar, que a gente tem que agradecer a ele o resto da vida. Ingo, vamos falar um pouquinho do Instituto. Conta pra gente essa ideia, essa coisa, esse insight seu, né? Vamos falar do Instituto. Conta pra gente. Vamos lá, então, vamos lá. Eu resolvi fazer isso O Instituto efetivamente começou em 2005, a minha cabeça, tá? Mas antes disso, eu sempre me preocupei muito em ajudar o próximo. Sempre tive vamos dizer, essa tendência. E no decorrer dos anos, eu falei, cara, eu preciso, de uma certa forma, retribuir o que a vida me deu. Que na minha leitura é o seguinte: primeiro, o talento. Eu falei agora há pouco que a gente nasce com o talento e não adquire. Isso é fato. Eu nasci com um baita de um talento. Ponto. A gente pode pegar um cara, treinar, e talvez consiga uma ou duas voltas fazer o tempo de volta, que é um talento como eu faço. Mas na constância da corrida ele vai ficar para trás. Então eu nasci com um talento. Isso é um presente de Deus. Não tem o que falar. Você nasce com ou não nasce com, em qualquer esporte. Segundo, eu consegui transformar esse talento em profissão. Não tem nada melhor do que trabalhar naquilo que você ama, aquilo que você gosta. Ou seja, eu nunca achei que eu estava trabalhando. Eu estava lá correndo de carro me divertindo. E dentro da minha profissão / diversão, eu fui bem sucedido. Ganhei campeonatos, ganhei corridas, ganhei títulos e ganhei dinheiro. Então eu falei, cara, eu preciso retribuir isso. Aí surgiu a ideia de fazer o Instituto Ingo Hoffmann, que é, para quem não sabe, é uma casa de apoio à criança com câncer aqui em Campinas, onde tem um hospital que chama Centro Infantil Boldrini. O Boldrini é um hospital de referência mundial em termos de tratamento a crianças com câncer, onde em 2003, 2004, 2005, junto com a Regina, que é a coordenadora do Instituto, nós fizemos uma parceria com esse hospital e eles nos doaram um terreno de 6 mil metros, literalmente vizinho deles do hospital. E lá nós construímos, com o dinheiro que eu fui arrecadando, através de doações, construímos o Instituto Ingo Hoffmann, que consiste em uma construção enorme. São 30 chalés, quarto, sala, kitnet e banheiro, onde nós abrigamos, logicamente, 30 famílias que têm as crianças em tratamento no Centro Infantil Boldrini. Lá nós temos um refeitório muito grande, administração, brinquedoteca, tem sala de ginástica, é um complexo muito, muito bacana. E o Instituto foi inaugurado em 17 de abril de 2007, olha o número 17 aí. E de lá para cá, de 2007 até agora, em 22, já foram 15 anos atendendo milhares e milhares de famílias e graças a Deus, graças à credibilidade que eu tenho, principalmente dentro do meio do automobilismo, a gente está conseguindo manter o Instituto com o nariz fora da água, mesmo nessa época de pandemia, essa época onde
as arrecadações caíram de uma maneira muito, muito acentuada. É um projeto que funciona muito bem, mas eu tenho uma pessoa lá que é a Regina Barsotti, que é uma pessoa que realmente faz toda a diferença em termos de fazer o running. No outro a gente fala o running, que faz a coisa acontecer no dia a dia, entendeu? Então é um projeto muito bacana que está lá, aí tem uma imagem dele, estou com a bateria fraca aqui, nós temos lá, se não me falha a memória, 2.600 metros de área construída, é um projeto muito grande. Que legal, incrível. E me diga uma coisa, o quanto que esse trabalho cobra, toma do Ingo? Como é que fica? O Ingo faz tanta coisa, e a tua família nisso daí, ela também participa no Instituto Ingo Hoffman? Olha, a minha esposa, a Ruth, até antes da pandemia participava sim, toda semana. Ela é responsável por toda a parte de alimentos, de compras, do estoque da alimentação, porque a gente tem muitas famílias lá, são 30 famílias, então imagina, são 90 pessoas no mínimo que alimentam o café da manhã, almoço, janta. Minha esposa cuidava de toda essa parte das comidas, da alimentação e tudo mais. Quando começou a pandemia, obviamente teve que ficar fechado, inclusive está fechado até hoje o Instituto. Nós estamos abrigando as famílias, sim, e totalmente cheio o Instituto o tempo todo, mas está totalmente proibido a visitas de pessoas externas. Por exemplo, Ingo, desde que começou a pandemia, acho que fui uma ou quando muito 2 vezes até lá, entendeu? Então, em função disso, hoje a Ruth não está mais atuando lá, mas quando a coisa normalizar, com certeza ela vai voltar ativa, né? E o meu trabalho efetivo no Instituto é correr atrás das doações, correr atrás do dinheiro, né? Que é o meu forte, que graças a Deus eu tenho um relacionamento muito grande de pessoas. O Automismo é um núcleo que tem gente com muito dinheiro, muito relacionamento, e eu tenho muita credibilidade dentro desse meio, então eu uso esse meio para arrecadar o dinheiro que a gente precisa para manter, como eu sempre digo, o avião no ar. O avião tem que ser abastecido em voo. E isso está acontecendo, entendeu? Mas eu tenho a equipe lá, a Regina, ela é fantástica. O dia a dia ela cuida lá e a coisa funciona muito, muito bem. Eu tenho plena certeza que a gente faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas que têm as crianças com câncer. Que a gente abriga famílias, de uma certa forma, muito humildes, muito pobres, que não queriam onde ficar no período do tratamento. Eu tive caso de um menino lá que ficou 7 anos conosco. Se essa família não tivesse onde ficar, simplesmente eles iam abandonar o tratamento da criança, entendeu? Então, nesse aspecto, a gente faz a diferença na vida das pessoas, sim. Incrível, não é, Plínio? Plínio, você está sem som, cara. Você desligou teu microfone, Plínio? Me desculpa, pessoal. Eu falei que nós começamos a entrevista falando sobre isso, né, sobre esse diferencial de você, né, e o Instituto só vem a corroborar com tudo isso, né, mostrando como você realmente é diferenciado aí da questão dos outros, né, digamos assim, desportistas, né? Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, muito bacana o Instituto Ingo Hoffman. Obrigado. Valeu, obrigado. Plínio, se a gente tivesse que falar, contar toda a sua vida, toda a sua carreira, realmente não seria em 1 hora, né? Inclusive, quero lembrar para vocês uma coisa. Quem quiser conhecer mais do Ingo, olha, eu tenho o meu livrinho aqui, que quando eu for a São Paulo, ele vai ter que escrever aqui, que está em branco, né? E eu não é pedindo assinatura de briefing, não, tá? Dessa vez não vai ser assinatura de presença de briefing, não. Eu recomendo, é fantástico, tá? E é marcado, para não dizer que eu não leio, ó. Leio e marco as passagens aqui, tá? Legal. Volta e meia a cabeça fica fraca, o espírito enfraquece, aí a gente vai lá e vê aquelas passagens. Ingo, o Ingo Hoffman pessoa, mais o Ingo Hoffman esportista, o que é que ele tem a dizer para essa geração que está chegando, para essas pessoas que você instrui como coach, orienta? Qual é a sua mensagem para elas? Olha, eu tenho uma frase no meu Instagram, que a minha filha, que agora está com 38 anos, é a do meio,
ela me mostrou uns 30 anos atrás, mais ou menos, ou 25, que em inglês é Run Your Risk, Follow Your Dream. Traduzindo, é corra risco e persiga seus sonhos, entendeu? E quando eu vi essa frase que ela me mostrou há 25 anos atrás, eu falei, cara, isso sou eu. Eu sempre corri atrás do meu sonho, entendeu? Nunca me preocupei com o lado financeiro, se ia dar certo, se não ia dar certo, se ia ganhar dinheiro, se não ia ganhar dinheiro. Eu estava lá correndo atrás do meu sonho, entendeu? E eu acho que é isso, entendeu? Acho que a gente tem que correr atrás dos sonhos, entendeu? Isso é o mais importante na vida para a gente ser realizado pessoalmente. Você sendo realizado pessoalmente, você acaba fazendo muito bem feito o trabalho, muitas vezes a consequência financeira acontece, entendeu? Em razão de fazer aquilo com tesão. Então o conselho é esse, corra riscos e persiga os seus sonhos. Plínio, você vai Simples. dar uma notícia? Ingo, infelizmente a gente ficamos sem tempo aqui e tem um monte de pergunta aqui, pessoal, ó, já peço desculpa dessas perguntas que eu não fiz para o Ingo, mas já deixo aberto aqui, Ingo, o convite para que você possa retornar, né, ao programa, né, para que a gente possa fazer aqui a pergunta do pessoal, porque realmente eu não cheguei nem na metade das perguntas que nós recebemos, né, e foi uma grande satisfação ter você aqui. E se você um dia quiser que a gente também vá conhecer, né, a sua escola de pilotagem, nós vamos lá, mostramos para o pessoal aqui, tem várias perguntas perguntando aqui sobre essa escola de pilotagem, desculpa, eu não fiz nenhuma, né, mas também, se você quiser, nós vamos lá, documentamos e mostramos aí para o... Você tem bastante fã, hein, Igor? E isso aqui, legal, obrigado. Aqui, o pessoal está super excitado aqui. Mas nós estamos ficando sem tempo, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, muito, deixar aberta essa possibilidade de você voltar aqui, né, vai ser uma grata satisfação ter você de volta, né, e mais uma vez, né, agradecer aqui ao pessoal que também nos assistiu e pedir desculpa por eu não ter feito todas as perguntas que chegaram. Não é isso, Gildo? Eu acho que a primeira oportunidade que eu tenho de falar assim, muito obrigado à pessoa Ingo Hoffmann, o ser humano Ingo Hoffmann. A gente acaba se vendo dentro de um ambiente de competição, cada um com a sua responsabilidade. O Ingo se cobrando por ser o piloto maravilhoso que ele sempre foi, eu me cobrando de ter a mão de Deus me ajudando a cuidar dos pilotos na pista. Isso sempre foi muito difícil, mas sempre foi feito com muita gratidão, porque todos eles merecem. E o Ingo hoje fez muita gente feliz, inclusive a mim. Ingo, valeu, muito obrigado. Estamos aqui de portas abertas, como o Plínio falou, a gente vai querer se encontrar de novo. E a todos vocês que nos acompanharam, a Priority Conteúdos, que abre as portas para o esporte motor no Brasil, nosso muito obrigado. Pessoal, até quarta-feira que vem, com mais um programa Ao Volante. Até lá, tchau! Tchau, Ingo. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.